Imagine uma escuridão tão absoluta, tão profunda, que a própria ideia de luz ainda não tivesse nascido dentro do tecido da realidade. Estamos diante do limite mais antigo de todos, olhando para trás através de um abismo de 8 bilhões de anos. Não era um espaço vazio, não era um nada silencioso. Era uma tela carregada de potencial, esperando que a gravidade começasse, lentamente, a despertar o cosmos. Esse período é conhecido como as Eras Escuras Cósmicas, uma fase da infância do universo marcada não por explosões grandiosas ou fúria visível, mas por uma quietude solene, quase impossível de imaginar. Para compreender a Via Láctea, para seguir a linhagem da nossa própria casa cósmica, precisamos antes entrar nesse silêncio primordial, quando ainda não havia estrelas, galáxias, planetas ou qualquer forma de vida observando a noite, logo após o Big Bang. O universo era uma fornalha ofuscante de plasma superaquecido, um oceano caótico de partículas subatômicas, expandindo-se e esfriando com uma violência que desafia qualquer escala humana. Prótons, elétrons e fótons se chocavam sem descanso. A luz existia, mas não podia viajar livremente. Ela estava presa nessa névoa incandescente, sendo espalhada a cada instante por partículas carregadas. Com o passar do tempo, milhares de anos se transformaram em centenas de milhares. A expansão continuou, e a temperatura do universo começou a cair. Cerca de 380 mil anos depois do início, ocorreu uma transformação decisiva. O cosmos esfriou o suficiente para que os primeiros átomos estáveis se formassem em um processo chamado recombinação. Elétrons, antes livres e agitados, desaceleraram e se ligaram aos prótons. Nesse momento, a névoa cósmica se abriu. A luz, que até então permanecia aprisionada no plasma, finalmente pôde atravessar o espaço. O universo se tornou transparente. Aquela radiação antiga ainda existe hoje, esticada pela expansão cósmica, como um brilho frio e difuso à radiação cósmica de fundo. Mas, depois dessa libertação da luz primordial, algo paradoxal aconteceu. O universo ficou escuro durante centenas de milhões de anos. O cosmos permaneceu mergulhado em uma escuridão total. Não havia estrelas para iluminar o espaço. Não havia galáxias espiraladas cortando o vazio. Não havia nebulosas brilhantes, mundos rochosos ou oceanos sob céus distantes. Se fosse possível testemunhar essa era com olhos humanos, não veríamos praticamente nada. Ainda assim, nessa imensa noite em expansão, a arquitetura profunda da realidade estava sendo construída. Os ingredientes eram simples, puros e intocados pela química complexa que conhecemos hoje. Vastos campos de hidrogênio, uma quantidade menor de hélio e traços quase imperceptíveis de lítio. Era o gás primordial do universo jovem, flutuando como uma névoa invisível através da vastidão do espaço-tempo em expansão. Tudo parecia silencioso, homogêneo, imóvel, mas essa aparência escondia a primeira tensão criadora do cosmos. A escuridão não era perfeitamente uniforme. Dentro dela existiam pequenas flutuações de densidade, ondulações microscópicas deixadas pelas perturbações quânticas dos primeiros instantes do universo. Em algumas regiões havia um pouco mais de matéria, em outras, um pouco menos. Essas diferenças eram quase insignificantes, mas foram suficientes. Ali, nessas variações sutis, a gravidade encontrou seu primeiro ponto de apoio. A gravidade é a escultora paciente do cosmos. Ela não se apressa, não anuncia seu trabalho com clarões repentinos. Durante milhões e milhões de anos, começou a puxar o hidrogênio e o hélio para as regiões ligeiramente mais densas, como uma força invisível conduzindo a matéria. Ela reuniu a névoa primordial em filamentos, nós e poços gravitacionais cada vez mais profundos. Esses poços estavam ligados à matéria escura, uma forma invisível de matéria que não emite luz, não a absorve e não a reflete, mas exerce gravidade ao redor dela. Formaram-se os primeiros halos de matéria escura, imensas âncoras gravitacionais
que serviriam como berços das primeiras estruturas cósmicas. O gás comum, feito de átomos simples, começou então a cair lentamente dentro dessas regiões invisíveis de concentração. À medida que o gás se acumulava, sua densidade aumentava e, conforme se tornava mais denso, começava a aquecer. Imagine um silêncio tão profundo que quase se pudesse sentir o batimento do cosmos, uma contração lenta, rítmica, de nuvens de gás espalhadas por milhares de anos-luz. O universo ainda não tinha luz estelar, mas já carregava, dentro da escuridão, os movimentos que levariam ao nascimento das primeiras estrelas. No centro dessas nuvens em colapso, a pressão aumentou a níveis extremos. A temperatura subiu de valores próximos ao zero absoluto para milhares, depois milhões de graus. Os átomos primordiais, que haviam flutuado pacificamente por centenas de milhões de anos, passaram a ser esmagados pelo próprio peso. O hidrogênio começou a colidir com violência crescente, perdendo seus elétrons e retornando ao estado de plasma, mas dessa vez, o plasma não estava espalhado por todo o universo. Estava confinado no coração esmagador de uma protoestrela. A matéria continuava a cair para dentro. A pressão crescia. A temperatura subia. E então, no interior dessa escuridão opressiva, um limite foi ultrapassado. Os núcleos de hidrogênio foram forçados a se fundir, formando hélio e liberando uma quantidade colossal de energia. A fusão nuclear havia começado. De repente, um ponto de luz intenso perfurou a noite eterna. Não era uma estrela comum, era uma estrela de população 3, pertencente à primeira geração de estrelas que existiu no universo. Esses astros eram monstros cósmicos, gigantes de hidrogênio e hélio puros, provavelmente centenas de vezes mais massivos que o Sol e milhões de vezes mais luminosos. Elas queimavam com uma intensidade azul esbranquiçada feroz, irradiando luz ultravioleta, capaz de rasgar a névoa primordial ao redor. Uma por uma, em diferentes regiões do cosmos, essas enormes tochas começaram a se acender. A longa noite das eras escuras chegava ao fim. A aurora cósmica havia começado. Pela primeira vez, o universo não era apenas transparente. Ele também era iluminado por estrelas. A radiação intensa dessas primeiras estrelas alterou profundamente o estado do gás ao redor. Seus fótons energéticos arrancavam elétrons dos átomos de hidrogênio, ionizando novamente o meio intergaláctico. Esse processo, chamado reionização, abriu bolhas luminosas dentro da escuridão. Aos poucos, essas bolhas cresceram, se encontraram e transformaram a aparência do cosmos. O universo deixava de ser uma vasta sombra silenciosa para se tornar um campo vivo de luz nascente. Mas as estrelas de população 3 tiveram vidas breves. Por serem imensas, consumiam seu combustível nuclear em um ritmo devastador. Enquanto estrelas menores podem viver bilhões de anos, esses primeiros gigantes provavelmente existiram por apenas alguns milhões. Eles nasceram de forma colossal, brilharam com violência e morreram cedo. Ainda assim, sua existência curta mudou para sempre o destino do universo. Quando esses leviatãs estelares chegaram ao fim, explodiram em supernovas de potência extraordinária. Em seus núcleos e em suas mortes, os primeiros elementos pesados começaram a ser forjados. Carbono, oxigênio, ferro, traços da matéria que, muito tempo depois, se reuniria em planetas, luas, rochas, oceanos e organismos vivos. Antes dessas mortes, o cosmos era quimicamente simples. Depois delas, passou a carregar as sementes da complexidade. A luz dessas primeiras estrelas é hoje quase impossível de observar diretamente. Ao longo de mais de 13 bilhões de anos, a expansão do universo esticou essa radiação, deslocando-a para comprimentos de onda infravermelhos extremamente tênues. O brilho que um dia rasgou a escuridão agora chega até nós como um sussurro distante, enfraquecido pelo próprio crescimento do espaço. Ainda assim, sua importância permanece imensa. É nesse despertar grandioso, nessa transição do silêncio absoluto para a primeira sinfonia de ignição estelar, que a história da Via Láctea começa a tomar forma.
as sementes gravitacionais plantadas nas eras escuras, iluminadas e enriquecidas pela vida breve das estrelas de população terceiro, prepararam o palco para um processo muito mais longo, um balé cósmico de colisões, fusões, destruição e criação. Estamos diante do limiar da complexidade. A matéria, antes simples e dispersa, dá seu primeiro passo monumental rumo a estruturas maiores. A escuridão foi rompida. A química do universo foi alterada. A gravidade, que trabalhava em silêncio desde o início, finalmente encontrou luz suficiente para revelar suas primeiras esculturas. EPA. Entre essas esculturas ainda distantes e inacabadas, estava o futuro lar de tudo o que conhecemos. Das cinzas dos primeiros gigantes estelares, um novo capítulo começaria. As explosões das estrelas de população 3 não apenas encerraram a noite cósmica, elas transformaram a composição do espaço. O hidrogênio e o hélio primordiais passaram a carregar os primeiros vestígios de elementos pesados. Poeira cósmica capaz de mudar o destino das nuvens futuras. A partir desse material enriquecido, as fundações mais antigas da Via Láctea começariam, silenciosamente, a se formar. Das cinzas dos primeiros leviatãs luminosos do universo, uma nova fase começou. As explosões das estrelas de população 3 não apenas iluminaram a escuridão, elas mudaram a química do cosmos de modo irreversível. O hidrogênio e o hélio quase puros passaram a ser atravessados pelos primeiros vestígios de elementos pesados, por uma poeira cósmica ainda rara, mas decisiva. Era dessa mistura recém-contaminada que, muito lentamente, surgiriam as fundações mais antigas da nossa galáxia, por volta de 6 bilhões de anos atrás. As primeiras bases da Via Láctea começaram a se formar, mas ela não se parecia em nada com a espiral majestosa que hoje aparece nas imagens dos telescópios. Não havia ainda um disco fino, braços ordenados, nem uma faixa leitosa cruzando o céu de mundos futuros. A jovem Via Láctea era uma entidade irregular, turbulenta, feita de gás, matéria escura e restos antigos de estrelas mortas. Os astrônomos às vezes se referem a esse núcleo primordial como o coração pobre e velho da Via Láctea. O nome soa quase delicado, mas descreve uma origem violenta. Ali não existia serenidade. O universo era menor, mais denso e mais congestionado. As distâncias entre estruturas cósmicas eram menores, e a gravidade trabalhava com uma intensidade implacável, arrastando nuvens de gás, pequenos aglomerados estelares e halos de matéria escura em direção a um poço gravitacional comum. Imagine uma tempestade cósmica se estendendo por centenas de milhares de anos-luz. Rios colossais de gás frio desciam pelos filamentos da teia cósmica, convergindo para regiões de maior densidade. Esses fluxos não se encontravam suavemente. Eles colidiam, se comprimiam, rasgavam uns aos outros e geravam ondas de choque. A cada encontro, partes do gás eram esmagadas até atingirem densidades capazes de iniciar novas rodadas de formação estelar. Foi nesse ambiente instável que surgiram as estrelas de população segundo. Diferentes das gigantes primordiais, muitas delas eram menores, mais frias e muito mais duradouras. Elas ainda nasceram de uma mistura dominada por hidrogênio e hélio, mas já carregavam dentro de si os ecos metálicos das primeiras supernovas. Eram pobres em metais, no sentido astrofísico do termo, mas representavam um salto profundo na evolução do universo. A palavra metal, em astronomia, tem um significado mais amplo do que no uso cotidiano. Ela se refere a qualquer elemento mais pesado que o hélio. Assim, carbono, oxigênio, silício e ferro entram nessa categoria. As estrelas de população segundo nasceram com quantidades muito pequenas desses elementos, mas isso já bastava para diferenciá-las das primeiras estrelas. O cosmos começava a aprender a produzir fogos menores, mais estáveis e muito mais persistentes. Enquanto essas estrelas se formavam, a estrutura geral da nossa galáxia começava a ganhar uma forma ainda vaga. Não era um disco, mas uma grande região esférica e difusa que hoje chamamos de halo galáctico. Atualmente,
Esse halo envolve a parte mais familiar da Via Láctea como uma espécie de cidade fantasma luminosa, antiga e rarefeita. Mas, há mais de 13 bilhões de anos, ele era o principal palco da construção galáctica. Nesse halo nasceram, ou foram capturados, os aglomerados globulares, enxames quase esféricos de estrelas antigas, densamente agrupadas, contendo centenas de milhares e, em alguns casos, milhões de sóis ligados pela própria gravidade. Quando observamos um aglomerado globular por um telescópio, não estamos vendo apenas uma bela concentração de estrelas. Estamos olhando para uma relíquia fossilizada da proto-Via Láctea, preservada desde uma época em que a galáxia ainda não possuía sua forma definitiva. Esses aglomerados se formaram em regiões turbulentas, onde nuvens de gás colidiam e se comprimiam sob pressões extremas. Em suas estrelas ficou preservada uma assinatura química antiga, uma espécie de registro mineral da juventude do universo. Durante bilhões de anos, eles continuaram orbitando o centro da Via Láctea em trajetórias alongadas, inclinadas e muitas vezes mergulhantes, como testemunhas silenciosas de todas as transformações que viriam depois. O ambiente da proto-Via Láctea era duro, instável e profundamente dinâmico. Não havia rotação serena, não havia um plano galáctico bem definido. Galáxias anãs, nuvens gigantes de gás e halos de matéria escura se encontravam em uma guerra gravitacional lenta. Eles se fundiam, se deformavam, arrancavam matéria uns dos outros, aos poucos, se acumulavam em uma estrutura maior. A Via Láctea nascia por montagem, não por calma deposição. Esse processo foi ao mesmo tempo destrutivo e criador. Ao absorver componentes menores, o coração antigo da galáxia crescia, mas cada fusão deixava cicatrizes. As forças de maré esticavam aglomerados, rasgavam sistemas estelares e espalhavam estrelas em longas correntes luminosas. Algumas dessas correntes ainda podem ser detectadas no halo galáctico atual, como fios tênues de uma história que a gravidade escreveu e nunca apagou completamente. No meio desse caos, uma herança essencial estava sendo preservada. Espalhadas pelo halo e mergulhadas no bojo galáctico, existem estrelas individuais que nasceram naquela época remota. Elas são sobreviventes quase inconcebíveis, anciãs cósmicas que já brilhavam quando o universo tinha apenas uma fração de sua idade atual. Algumas têm mais de 13 bilhões de anos e continuam queimando seu hidrogênio com uma paciência que atravessa eras inteiras. Essas estrelas antigas são cápsulas do tempo. Como são pequenas e pouco luminosas, consomem seu combustível lentamente. Sobreviveram ao nascimento e à morte de inúmeras gerações de estrelas mais massivas e brilhantes. Encontrar uma delas é como descobrir uma agulha escondida em um palheiro galáctico, uma estrela discreta, avermelhada ou amarelada, cuja luz fraca carrega informações de uma época anterior aos braços espirais da Via Láctea. Ao analisar essa luz, os astrônomos conseguem medir sua composição química com extrema precisão. Cada linha escura no espectro revela quais elementos estavam presentes na estrela quando ela se formou. É como ler uma receita antiga do universo, escrita antes de a nossa galáxia ter um disco maduro, antes de existirem planetas rochosos abundantes, antes que a química cósmica se tornasse rica o suficiente para sustentar mundos como a Terra. Essas estrelas contam uma história de pobreza química, mas também de transformação. Elas nasceram quando os primeiros elementos pesados apenas começavam a poluir o gás primordial. Seu baixo teor de metais revela um tempo em que o cosmos ainda era jovem, simples e incompleto. Ao mesmo tempo, sua existência mostra que a Via Láctea já acumulava matéria suficiente para formar estruturas duradouras. A galáxia estava deixando de ser uma possibilidade e se tornando um organismo gravitacional real. À medida que o primeiro bilhão de anos da história do universo se aproximava do fim, a proto-Via Láctea atingia um ponto de virada. As fusões mais frenéticas, responsáveis por construir grande parte do halo, começavam a diminuir. A esfera de estrelas antigas, aglomerados globulares e matéria escura
já havia estabelecido uma região gravitacional poderosa. O coração pobre e velho continuava pulsando, agora mais denso, mais pesado e mais capaz de dominar o material ao redor. Mas a maior maravilha arquitetônica da galáxia ainda não havia surgido. O gás restante, combustível das futuras gerações estelares, continuava espalhado em movimentos irregulares. Parte dele havia sido aquecida por choques e explosões. Parte ainda caía dos filamentos cósmicos. Parte girava em órbitas desordenadas ao redor do centro em formação. Aos poucos, porém, esse gás começou a perder energia, esfriar e abandonar parte de sua turbulência inicial. Ao esfriar, o gás não podia simplesmente despencar em linha reta para o centro. Ele carregava momento angular, uma propriedade fundamental associada à rotação. Mesmo que o movimento inicial fosse lento e caótico, ele existia, conforme o material caía para regiões mais internas. Essa rotação se tornava cada vez mais importante. A mesma física que faz um patinador girar mais rápido ao recolher os braços começava a moldar a jovem galáxia. O gás, então, começou a afundar em direção ao centro do halo de matéria escura, mas também a se organizar em uma rotação comum. A desordem da juventude não desapareceu de uma vez. Ela foi sendo domesticada por tempo, resfriamento e gravidade. Lentamente, o material que antes formava nuvens irregulares começou a preparar a base de uma estrutura mais plana, mais estável e mais elegante. Esse processo ainda não havia produzido a Via Láctea que conhecemos, o disco fino. Os braços espirais e a barra central pertenciam a capítulos futuros, mas as condições necessárias estavam se reunindo. O halo antigo fora forjado, os aglomerados globulares haviam sobrevivido, as estrelas mais velhas guardavam, em sua luz, a memória da aurora química do cosmos. E o gás remanescente começava a encontrar um ritmo. A galáxia estava prestes a mudar de natureza, de um amontoado turbulento de matéria. Passaria gradualmente a se tornar uma estrutura em rotação, capaz de sustentar ciclos prolongados de nascimento estelar. A matéria escura oferecia a moldura invisível, as estrelas antigas marcavam o esqueleto inicial, o gás frio fornecia o futuro. Tudo estava pronto para que a Via Láctea desse o próximo passo, transformar caos em arquitetura. As sementes tinham sido lançadas, o coração primordial batia nas profundezas. O halo antigo envolvia a galáxia como uma memória esférica de sua infância violenta. Agora, sob a pressão silenciosa das leis físicas, o material restante se preparava para descer, girar e se achatar. A Via Láctea ainda não havia encontrado sua forma definitiva, mas já carregava dentro de si o destino de se tornar um lar para estrelas, planetas e, muito depois, observadores. Ao olhar para a faixa serena da Via Láctea em uma noite escura, é fácil imaginar que sua formação tenha sido um processo calmo, quase silencioso, como se a nossa galáxia tivesse surgido de uma dança delicada de poeira antiga, acomodando-se aos poucos no vazio. Mas o movimento das estrelas revela outra história. A Via Láctea não cresceu em isolamento. Ela foi moldada por encontros violentos, fusões profundas e um tipo de canibalismo cósmico que deixou cicatrizes até hoje, cerca de 10 bilhões de anos atrás. O universo era um oceano perigoso. As grandes estruturas ainda estavam se aproximando. Guiadas pela teia invisível da matéria escura, a proto-Via Láctea já havia formado seu núcleo antigo e começava a desenvolver um disco frágil, feito de gás e estrelas primitivas. O coração pobre e velho da galáxia pulsava no centro, enquanto o halo esférico de estrelas antigas e aglomerados globulares a envolvia como uma memória viva da infância cósmica. Mas esse equilíbrio era temporário. Nas profundezas frias da vizinhança galáctica, uma intrusa massiva seguia em direção à nossa galáxia. Os astrônomos a chamam de Gaia Enceladus. Em alguns estudos, ela também aparece com um nome mais incomum, Galáxia Salsicha, por causa da forma alongada que suas estrelas remanescentes desenham hoje nos mapas celestes. Ela não era uma pequena nuvem dispersa, era uma galáxia anã poderosa, com história própria.
Gaia Encelados tinha sua própria população de estrelas. Seu próprio halo de matéria escura e reservas de gás, capazes de formar novas gerações estelares. Sua massa era significativa. Talvez algo em torno de 1/4 da massa da jovem Via Láctea. Durante centenas de milhões de anos, a gravidade da nossa galáxia arrastou essa companheira menor para dentro. Não foi um acidente repentino. Foi uma queda lenta, inevitável, escrita pelas órbitas no escuro. Se existisse um mundo hipotético nos arredores da Via Láctea naquela época, seu céu mudaria ao longo de eras. A galáxia anã se tornaria cada vez maior, mais brilhante, mais ameaçadora. Uma imensa mancha luminosa de estrelas, gás e nebulosas cresceria contra a noite, ocupando uma parte cada vez maior do firmamento. Até que, depois de uma aproximação prolongada, o encontro começaria, não como uma colisão comum, mas como uma guerra gravitacional. Uma colisão entre galáxias não é como dois corpos sólidos se chocando. As distâncias entre as estrelas são tão imensas que impactos diretos entre elas são extremamente raros. Mesmo quando duas galáxias inteiras atravessam uma a outra, as estrelas passam, na maioria das vezes, como fantasmas em uma noite profunda. A violência verdadeira não está no contato físico entre sóis, mas na gravidade. É uma luta de maré, lenta e colossal, travada por centenas de milhões de anos. Quando Gaia Encelados mergulhou através da jovem Via Láctea, as forças gravitacionais começaram a destruí-la. As regiões externas da galáxia anã foram arrancadas primeiro. Suas estrelas foram puxadas para longas fitas luminosas, envolvendo a Via Láctea como fios espalhados por uma mão invisível. A estrutura da intrusa começou a se desfazer. Cada passagem pelo campo gravitacional da nossa galáxia retirava mais matéria, mais gás, mais estrelas, até que sua identidade original começasse a desaparecer. Mas Gaia Encelados não morreu em silêncio. Sua massa e seu movimento atingiram o disco primitivo da Via Láctea como um golpe profundo. O disco que começava a se organizar era ainda delicado, vulnerável, longe da estabilidade que conhecemos hoje. A passagem da galáxia anã lançou perturbações gravitacionais enormes através desse sistema jovem. Estrelas que antes se moviam em órbitas mais planas foram empurradas para trajetórias inclinadas, dispersas acima e abaixo do plano galáctico. Esse impacto inchou a estrutura da Via Láctea. O disco original, antes mais fino e frágil, foi aquecido gravitacionalmente, tornando-se mais espesso e turbulento. É dessa grande perturbação que surgiu aquilo que hoje chamamos de disco espesso. Ele contém estrelas antigas, muitas delas pobres em metais, movendo-se em órbitas que guardam a memória de um tempo de instabilidade. Não são apenas estrelas velhas, são veteranas de uma guerra galáctica. Hoje, quando os astrônomos observam estrelas localizadas muito acima ou muito abaixo da faixa principal da Via Láctea, estão olhando para sobreviventes desse antigo abalo. Elas carregam, em suas órbitas, a violência de Gaia Encelados. Algumas nasceram na própria Via Láctea e foram arremessadas para longe do plano original. Outras pertenciam à galáxia intrusa e foram incorporadas ao halo. Em ambos os casos, são fragmentos de um encontro que redefiniu a arquitetura da nossa casa cósmica. No cosmos, a destruição quase sempre prepara novas formas de criação. A colisão não apenas espalhou estrelas antigas, ela também comprimiu oceanos imensos de gás interestelar. As nuvens frias de hidrogênio da Via Láctea se chocaram com o gás de Gaia Encelados, gerando ondas de choque, turbulência e pressão. Regiões que antes permaneciam relativamente estáveis foram empurradas além de seu limite crítico. A gravidade encontrou novas oportunidades para agir. Essa compressão violenta desencadeou uma das grandes fases de formação estelar da história da Via Láctea. Em diferentes partes do disco perturbado, nuvens moleculares começaram a colapsar. Regiões de nascimento estelar se acenderam quase simultaneamente, produzindo estrelas jovens, quentes e luminosas. O céu da galáxia teria sido tomado pelo brilho azul de sóis massivos recém-nascidos
e pela luz difusa de nebulosas aquecidas pela radiação intensa dessas novas estrelas. A Via Láctea devorava sua vizinha. Mas, ao fazê-lo, absorvia também sua força. A galáxia anã entregou estrelas, matéria escura, gás e impulso gravitacional. Parte desse material foi dispersa pelo halo. Parte mergulhou em direção ao centro. Parte alimentou novas gerações estelares. A morte de Gaia Enceladus. Portanto, não foi apenas um fim. Foi um processo de incorporação. Uma transferência violenta de matéria e energia para uma galáxia em crescimento. Essa era de alquimia acelerou a transformação química da Via Láctea. Cada nova geração de estrelas massivas nascida após a colisão viveria pouco e morreria em supernovas, devolvendo ao meio interestelar elementos cada vez mais pesados. Carbono, oxigênio, silício e ferro se tornariam mais abundantes. O material necessário para planetas rochosos, ainda raro na juventude do cosmos, começava a se acumular em quantidades maiores. A galáxia se tornava, lentamente, mais fértil. Sabemos dessa história não por mitos antigos, mas pela precisão da astronomia moderna. O satélite Gaia, da Agência Espacial Europeia, mapeou posições, distâncias e movimentos de mais de 1 bilhão de estrelas da Via Láctea. Ao medir esses deslocamentos com uma exatidão extraordinária, os astrônomos puderam reconstruir padrões antigos. As estrelas não apenas brilham, elas se movem, e seus movimentos preservam pistas sobre as forças que as colocaram em suas órbitas. Ao analisar esses dados, os pesquisadores encontraram uma população numerosa de estrelas com trajetórias estranhas, altamente alongadas, que não acompanhavam a rotação ordenada do disco. Elas se moviam como um enxame inquieto, cruzando a galáxia em órbitas excêntricas. Além disso, compartilhavam assinaturas químicas semelhantes, diferentes das populações típicas do disco. Era como se carregassem um mesmo sobrenome espectral, uma origem comum escondida em sua luz. Essas estrelas são interpretadas como os restos dispersos de Gaia Enceladus. São as cinzas estelares da galáxia anã, consumida pela Via Láctea há cerca de 10 bilhões de anos. O nome Galáxia Salsicha vem justamente da forma alongada que esse conjunto de órbitas produz quando representado no espaço de velocidades. O apelido pode soar curioso, quase informal, mas aponta para uma das maiores descobertas sobre a juventude da nossa galáxia. A Via Láctea emergiu desse episódio maior, mais pesada e profundamente transformada. O que antes era um sistema ainda frágil passou a carregar uma estrutura mais complexa. O halo ganhou novas estrelas. O disco foi aquecido e engrossado. Correntes estelares passaram a envolver a galáxia como fósseis dinâmicos. A química do gás avançou. O encontro com Gaia Enceladus não foi um detalhe. Foi um dos eventos centrais na formação da Via Láctea moderna. Esse tipo de canibalismo galáctico não foi exceção no universo jovem. Galáxias grandes crescem absorvendo sistemas menores, incorporando seus halos, estrelas e gases. A Via Láctea é uma sobrevivente desse processo. Sua beleza atual, sua estrutura espiralada e a estabilidade relativa do ambiente onde nasceria o Sol dependem, em parte, de uma história de violência anterior. O lar que parece sereno quando olhamos para o céu foi construído por colisões que atravessaram eras. Depois da fusão com Gaia Enceladus, a galáxia não era mais apenas uma coleção irregular de gás e estrelas. Ela havia se tornado uma sobrevivente testada pelo caos, carregando dentro de seu campo gravitacional os restos de uma vizinha vencida. O coração antigo resistiu. O halo guardou os fragmentos. O disco espesso ficou como uma cicatriz estrutural. A arquitetura básica da Via Láctea começava a se fixar, mas a história ainda estava longe de terminar. A violência das grandes fusões começaria, com o tempo, a diminuir. O gás restante continuaria esfriando e se reorganizando. A galáxia, agora maior e mais complexa, se preparava para amadurecer. No centro, porém, algo ainda mais escuro permanecia à espera. Uma âncora invisível, compacta e extrema.
escondida atrás de véus de poeira interestelar. Para compreender a Via Láctea, seria necessário encarar o monstro silencioso em seu coração. Durante muito tempo, seria fácil imaginar o centro da Via Láctea como um núcleo brilhante de estrelas antigas, irradiando uma espécie de calor estabilizador para toda a galáxia. Mas a verdade escondida atrás de véus densos de poeira interestelar é muito mais escura e muito mais estranha. No coração da nossa casa cósmica existe uma entidade paradoxal, um monstro gravitacional invisível aos olhos humanos. Compacto, silencioso e capaz de curvar o espaço-tempo ao extremo. Para compreender a natureza profunda da Via Láctea, precisamos viajar para dentro, atravessando cerca de 26,000 anos-luz em direção ao centro galáctico. À medida que nos aproximamos, deixamos para trás as vizinhanças relativamente tranquilas do disco externo, onde estrelas como o Sol vivem separadas por grandes distâncias. O ambiente começa a se transformar. O espaço entre os astros diminui. A radiação se intensifica. A galáxia deixa de parecer uma casa serena e se revela como uma máquina densa, antiga e perigosa. Estamos entrando no Bojo Galáctico, uma concentração central de estrelas velhas. Muitas delas enriquecidas por gerações anteriores de supernovas. Essa região se formou durante os episódios turbulentos da juventude da Via Láctea, quando fusões, quedas de gás e interações gravitacionais comprimiam matéria em direção ao centro. Ali, o céu de qualquer planeta hipotético não seria escuro. Seria uma tapeçaria ofuscante, tomada pela luz combinada de milhões de estrelas próximas. Em uma região assim, a noite teria outra natureza. As estrelas estariam tão densamente distribuídas que sua luminosidade conjunta poderia projetar sombras nítidas sobre a superfície de um mundo. Mas, do ponto de vista da Terra, essa cidade central de sóis permanece quase escondida. Nuvens moleculares gigantes, ricas em poeira e elementos pesados, bloqueiam a luz visível que vem do núcleo. Durante séculos, o verdadeiro centro da Via Láctea foi mais uma suspeita do que uma visão. Foi apenas com radiotelescópios e sensores infravermelhos que os astrônomos começaram a atravessar essa neblina cósmica. A luz visível não consegue escapar facilmente das cortinas de poeira. Mas ondas de rádio e radiação infravermelha podem revelar estruturas ocultas pouco a pouco. O centro galáctico deixou de ser uma região opaca e se transformou em um laboratório extremo. E o que surgiu ali não foi apenas um aglomerado denso de estrelas. Foi algo muito mais inquietante. No parsec central da Via Láctea, a densidade estelar atinge níveis absurdos. Estrelas massivas e brilhantes se movem em torno de uma região aparentemente vazia. Entre elas existe um grupo conhecido como estrelas S. Astros que executam uma coreografia impossível de explicar sem uma fonte gravitacional central gigantesca. Elas não descrevem trajetórias calmas e circulares. São lançadas em órbitas alongadas, acelerando violentamente quando se aproximam de um ponto invisível no espaço. Uma dessas estrelas, chamada S2, tornou-se uma das provas mais importantes dessa realidade. Em sua aproximação máxima do centro, ela atinge velocidades superiores a 25 milhões de quilômetros por hora. Sua órbita desenha uma elipse apertada ao redor de algo que não emite luz visível. Não mostra superfície e não se revela como uma estrela comum. Pelas leis da física, uma massa capaz de comandar esse movimento e permanecer invisível só poderia ser um buraco negro supermassivo. Esse objeto é Sagittarius A. Ele não é apenas uma concentração de matéria. É uma região do espaço-tempo tão profundamente curvada que, dentro de seu horizonte de eventos, nem mesmo a luz consegue escapar. Sua massa é equivalente a mais de 4 milhões de vezes a massa do Sol. Ainda assim, toda essa massa colossal está comprimida em uma região comparável, em escala astronômica, ao tamanho do nosso sistema solar. Se Sagitários A vezes fosse colocado no lugar do Sol, seu horizonte de eventos caberia confortavelmente dentro da órbita de Mercúrio. Isso não significa que ele preencheria fisicamente esse espaço como uma esfera sólida.
Um buraco negro não é uma superfície material comum. O horizonte de eventos é uma fronteira causal, o ponto além do qual qualquer caminho futuro leva para dentro. É uma linha sem retorno, desenhada não por matéria, mas pela própria geometria do espaço-tempo. Durante décadas, Sagitários, às vezes foi conhecido principalmente por seus efeitos. Não o víamos diretamente, mas víamos o que ele fazia. As estrelas ao redor denunciavam sua massa, o gás próximo emitia radiação ao ser aquecido. A região central apresentava sinais de uma gravidade extrema, mas a imagem direta de sua sombra ainda parecia uma ambição quase impossível. O objeto é pequeno no céu, distante, variável e cercado por matéria em movimento turbulento. Então, a humanidade construiu um olho do tamanho da Terra, o Event Horizon Telescope, uma rede global de radiotelescópios sincronizados. Combinou observações de diferentes continentes para alcançar uma resolução extraordinária. Essa técnica, chamada interferometria de linha de base muito longa, permitiu observar detalhes minúsculos no centro da galáxia. E, pela primeira vez, capturamos a sombra de Sagittarius A, envolvida por um anel irregular de plasma superaquecido. A imagem não mostra o buraco negro em si. Nada que esteja dentro do horizonte de eventos pode enviar luz para fora. O que vemos é a radiação emitida pela matéria extremamente quente que gira em torno dele. Distorcida pela gravidade intensa, a luz se curva, se amplifica, se embaralha em torno da escuridão central. O resultado é um anel brilhante, assimétrico e tênue, atravessando 26.000 anos-luz, até chegar aos nossos detectores. Essa imagem foi mais do que uma fotografia. Foi uma confirmação poderosa de ideias desenvolvidas ao longo de mais de um século de física. A relatividade geral de Einstein previa que massas compactas poderiam deformar o espaço-tempo dessa maneira. As órbitas das estrelas S já indicavam a presença de um objeto invisível e extremamente massivo. O Event Horizon Telescope nos deu uma evidência visual desse abismo. Pela primeira vez, olhamos para a sombra do coração escuro da Via Láctea, mas, como um objeto assim surgiu, essa continua sendo uma das grandes questões da astrofísica. Alguns modelos sugerem que Sagittarius A, vezes, pode ter começado como uma semente menor. Talvez um buraco negro formado pela morte de uma estrela extremamente massiva no universo jovem. Com o tempo, ele teria crescido devorando gás, estrelas próximas e outros objetos compactos. Essa hipótese é plausível, mas não encerra o problema. Outra possibilidade envolve um nascimento mais direto e catastrófico. Em certas condições do universo primordial, enormes nuvens de gás poderiam ter colapsado sob a própria gravidade, formando buracos negros massivos sem passar por uma fase estelar comum. Também é possível que o crescimento de Sagittarius A vezes tenha sido alimentado por fusões com buracos negros menores trazidos por galáxias anãs absorvidas pela Via Láctea. Dada a história canibal da nossa galáxia, essa contribuição é difícil de ignorar. Ainda assim, é importante desfazer uma imagem enganosa. Sagittarius A, vezes, não é um aspirador cósmico sugando a Via Láctea inteira para um redemoinho de destruição. Buracos negros exercem gravidade como qualquer outro objeto com massa. Se o Sol fosse substituído por um buraco negro de mesma massa, a Terra não cairia subitamente para dentro. Ela continuaria em uma órbita semelhante, embora mergulhada em frio e escuridão. As estrelas que orbitam Sagittarius A vezes não estão sendo simplesmente engolidas. Elas realizam uma dança perigosa, mas estável, equilibrada por suas velocidades orbitais imensas. Algumas passam extremamente perto, aceleram, mudam de direção e seguem adiante. O buraco negro domina a região central imediata, mas não controla sozinho o movimento de toda a Via Láctea. A nossa órbita ao redor do centro depende da massa combinada de bilhões de estrelas, vastos reservatórios de gás e, sobretudo, do halo invisível de matéria escura. Mesmo assim, a influência histórica de Sagittarius, às vezes, não pode ser subestimada.
Durante a juventude turbulenta da Via Láctea, ele pode ter passado por fases muito mais ativas. Ao consumir grandes quantidades de gás, talvez tenha brilhado como um núcleo galáctico ativo, liberando energia suficiente para aquecer o ambiente central, expulsar matéria e regular a formação de estrelas no bojo. Hoje, ele parece relativamente quieto, mas seu passado pode ter sido feroz. Atualmente, Sagitários. Às vezes se alimenta pouco. Seu cardápio é modesto ventos estelares, pequenas quantidades de gás e, ocasionalmente, alguma nuvem condenada a se aproximar demais. Comparado aos quasares luminosos observados em galáxias distantes, ele está em jejum, mas essa quietude não o torna menos extremo. No centro da Via Láctea permanece uma massa de 4 milhões de sóis, escondida em uma escuridão geométrica, governando estrelas que dançam sob velocidades relativísticas ao redor dele. O centro galáctico continua sendo uma das regiões mais intensas da nossa galáxia. Estrelas jovens e massivas convivem com populações antigas, campos magnéticos se torcem, gás quente circula em arcos complexos, a poeira esconde e revela, tudo ali parece comprimido, acelerado, levado ao limite. A Via Láctea, quando vista de fora, pode parecer uma espiral elegante, mas em seu interior existe uma maquinaria muito mais sombria. Sagitários A é o coração inevitável dessa maquinaria. Não o coração que bombeia luz para toda a galáxia, nem o motor único que sustenta sua rotação. Ele é uma âncora central, um monumento silencioso à física extrema que moldou o amanhecer dos grandes sistemas cósmicos. Sua presença nos lembra que a beleza da Via Láctea não nasce apenas de estrelas, braços espirais e nebulosas. Ela também depende de regiões onde a luz encontra seu limite. Eis, ao nos afastarmos desse centro escuro e turbulento, a galáxia começa a revelar outra face, fora do domínio imediato do buraco negro. O gás. As estrelas e a matéria escura se organizam em uma arquitetura mais ampla. A violência concentrada do núcleo dá lugar a padrões grandiosos de rotação. É ali que encontramos a imagem mais icônica da Via Láctea, um disco imenso, atravessado por uma barra central, de onde emergem braços espirais que parecem girar eternamente no vazio. Durante muito tempo, seria natural imaginar os braços espirais de uma galáxia como estruturas sólidas e permanentes, parecidas com os raios rígidos de uma roda colossal girando no vazio. Mas a verdade por trás da forma majestosa da Via Láctea é muito mais elegante. E também muito mais ilusória. Os braços não são fileiras fixas de estrelas presas em um desenho eterno. São ondas. São congestionamentos cósmicos. São perturbações gravitacionais atravessando um oceano quase invisível de estrelas, gás e poeira. Depois da colisão com Gaia Encéladus e do inchaço violento que formou o disco espesso, a Via Láctea ainda era um sistema agitado. Não possuía a serenidade geométrica que associamos hoje a uma galáxia espiral barrada. Havia marés gravitacionais, estrelas dispersas, correntes antigas e gás em movimento turbulento. A galáxia parecia mais uma estrutura em recuperação do que uma arquitetura completa. Mas, no universo, a gravidade e o tempo são forças de pacificação lenta. Ao longo de bilhões de anos, as vastas reservas de hidrogênio e hélio que ainda não haviam sido consumidas nas primeiras grandes ondas de formação estelar começaram a esfriar. Esse gás irradiava calor para o espaço profundo e perdia parte da pressão que o mantinha espalhado em uma configuração mais volumosa, com menos energia térmica. Ele podia ceder mais facilmente à gravidade. Mas não podia simplesmente cair direto para o centro galáctico. Havia uma lei fundamental impedindo esse colapso simples, a conservação do momento angular. A nuvem imensa e irregular de gás que permeava a jovem Via Láctea já possuía algum grau de rotação. Herdado dos movimentos iniciais da matéria no universo primordial e das interações posteriores entre estruturas, mesmo que essa rotação fosse lenta, ela não desaparecia. Quando o gás se aproximava do centro, girava cada vez mais rápido,
como um patinador que recolhe os braços durante um giro. Quanto mais o gás girava, mais a tendência centrífuga se opunha à queda direta em direção ao núcleo. A gravidade puxava para dentro. A rotação empurrava o material para permanecer distribuído ao redor. Dessa disputa surgiu um equilíbrio. A antiga nuvem difusa foi se achatando, camada por camada, até formar uma estrutura vasta, fina e em rotação, uma espécie de panqueca cósmica feita de hidrogênio, hélio e poeira enriquecida por estrelas mortas. Essa estrutura monumental é o que chamamos de disco fino. Seu surgimento foi um divisor de águas na história da Via Láctea, ao contrário do halo antigo, esférico e fantasmagórico, ou do disco espesso, marcado pela violência de uma colisão primordial. O disco fino era muito mais ordenado, ele girava de maneira mais coerente, concentrava gás frio em grandes quantidades e oferecia um ambiente relativamente estável para a formação contínua de estrelas. Dentro desse disco, nuvens moleculares gigantes podiam existir por tempo suficiente para colapsar sob a própria gravidade. Já não eram constantemente destruídas pelo caos extremo que dominava a juventude da galáxia. Ali, em regiões densas e frias, a matéria encontrava uma calma relativa para construir novas estrelas. Foi nesse tipo de vizinhança galáctica que, bilhões de anos depois, uma estrela amarela perfeitamente comum, chamada Sol, começaria a se formar. Hoje, quase toda a formação estelar ativa da Via Láctea acontece dentro desse plano estreito. É no disco fino que o gás frio se reúne, que a poeira bloqueia a luz de fundo, que nebulosas se acendem e que novas populações de estrelas surgem. A faixa leitosa que vemos no céu noturno é, em parte, a visão interna desse disco. Estamos dentro dele, olhando através de sua própria espessura, como quem observa uma cidade iluminada estando no meio de suas ruas, mas um disco plano e giratório ainda não é, por si só, uma galáxia espiral. Durante a fase de amadurecimento da Via Láctea, algo extraordinário também aconteceu em sua região central. O Boio, antes mais arredondado e dominado por estrelas antigas, não permaneceu perfeitamente esférico. As órbitas de bilhões de estrelas, interagindo gravitacionalmente entre si e com o campo central da galáxia, começaram a se alongar e a se organizar em um padrão comum. Com o passar de imensos intervalos de tempo, essa ressonância gravitacional deformou o núcleo estelar em uma estrutura alongada. Nasceu assim a barra central da Via Láctea, uma coluna colossal de estrelas antigas atravessando o coração galáctico. Por isso, nossa galáxia não é uma espiral simples. Ela é uma galáxia espiral barrada. Essa barra não é um ornamento, não é apenas um detalhe visual. Ela funciona como um mecanismo dinâmico profundo. A barra central age como uma espécie de agitador gravitacional. Ela redistribui matéria no interior da galáxia, altera órbitas, canaliza gás e ajuda a conduzir material frio das regiões internas do disco em direção ao centro. Esse fluxo pode alimentar episódios localizados de formação estelar e também fornecer pequenas quantidades de matéria para a vizinhança de Sagitários A, mesmo quando o buraco negro central está relativamente quieto. A barra continua participando da respiração lenta do núcleo galáctico. Das extremidades dessa barra emergem os sinais mais reconhecíveis da Via Láctea, os braços espirais. À primeira vista, eles parecem estruturas materiais, como se fossem caminhos fixos de estrelas girando ao redor do centro. Mas essa interpretação leva a um problema profundo. Se os braços fossem fitas físicas de estrelas, as regiões internas, que orbitam mais rápido, dariam voltas em menos tempo que as externas, em poucas centenas de milhões de anos. Os braços se enrolariam até desaparecer. Esse dilema é conhecido como o paradoxo do enrolamento. Galáxias espirais são observadas em todo o universo, mantendo formas distintas por bilhões de anos. No entanto, se seus braços fossem simplesmente linhas rígidas de estrelas, eles não poderiam sobreviver por tanto tempo. A rotação diferencial das galáxias os destruiria rapidamente, transformando a espiral em um disco borrado e sem estrutura.
Algo mais sutil precisava estar acontecendo no interior desses desenhos luminosos. A solução revela a natureza quase fantasmagórica dos braços espirais. Eles não são objetos sólidos. São regiões de densidade ligeiramente maior, ondas gravitacionais que se propagam pelo disco galáctico. Em vez de serem compostos sempre pelas mesmas estrelas, funcionam como padrões que atravessam o material da galáxia. As estrelas e as nuvens de gás entram e saem desses braços. Assim como veículos entram e saem de um congestionamento em uma estrada, a teoria das ondas de densidade descreve esse mecanismo com uma imagem simples. Imagine uma estrada circular, sem começo nem fim, onde um congestionamento se move lentamente. Os carros se aproximam, reduzem a velocidade ao entrar na região congestionada. Permanecem ali por algum tempo e depois aceleram novamente ao sair. O congestionamento continua existindo, mas não é formado sempre pelos mesmos carros. Ele é um padrão de alta densidade que se desloca através do tráfego, na Via Láctea. Os carros são estrelas e imensas nuvens de gás do disco. O congestionamento é o braço espiral. Conforme o gás interestelar orbita o centro da galáxia, ele encontra essas regiões de maior densidade. Ao atravessá-las, sofre compressão. A pressão aumenta. Nuvens antes estáveis são perturbadas. Em certos pontos, a gravidade supera a resistência interna do gás, e a nuvem começa a colapsar. Acima, o braço espiral se torna uma linha de ignição estelar. É por isso que os braços da Via Láctea aparecem tão brilhantes em imagens astronômicas. Eles não brilham porque contenham todas as estrelas da galáxia, mas porque concentram regiões recentes de nascimento estelar. Quando uma nuvem molecular entra em colapso, forma estrelas de vários tamanhos. Entre elas estão as gigantes azuis, astros extremamente quentes, massivos e luminosos. Essas estrelas vivem pouco, queimando seu combustível em apenas alguns milhões de anos. Como sua vida é breve, as gigantes azuis não têm tempo de se afastar muito da onda de densidade onde nasceram. Elas morrem perto dos braços que as criaram, muitas vezes explodindo em supernovas antes de atravessar completamente a estrutura. Por isso, delineiam os braços espirais como letreiros de néon em uma avenida escura. Sua luz azulada marca os lugares onde a galáxia está produzindo estrelas com intensidade. Os espaços entre os braços parecem mais vazios e apagados. Mas essa impressão engana. Eles estão cheios de estrelas mais antigas e menores, semelhantes ao Sol. Essas estrelas vivem bilhões de anos e têm tempo suficiente para passar através dos braços, deixar as regiões de maior densidade e seguir por longas trajetórias entre uma onda e outra. Elas não desaparecem. Apenas não iluminam o gás com a mesma violência das estrelas jovens e massivas. Acima, quando observamos uma galáxia espiral, não estamos vendo uma construção estática, estamos vendo um processo em andamento. Os braços são padrões temporariamente realçados pela formação de estrelas brilhantes e de vida curta. A beleza da espiral é, em grande parte, uma ilusão luminosa pintada pela morte prematura dos astros mais massivos. A estrutura permanece, mas os protagonistas individuais mudam sem cessar. A Via Láctea, enfim, encontrava sua forma majestosa, um disco em rotação, atravessado por uma barra central e marcado por ondas de densidade que acendiam estrelas ao longo de braços curvos. Depois de uma infância escura, uma juventude turbulenta e uma grande colisão transformadora, a galáxia parecia ter alcançado maturidade. Sua arquitetura não era rígida, mas dinâmica. Não era imóvel, mas rítmica. Uma máquina de criação regulada pela própria gravidade. Mas cada estrela azul nascida nesses braços carregava também uma promessa de destruição. Elas iluminavam a galáxia por pouco tempo e depois explodiam, lançando suas camadas enriquecidas no meio interestelar. Com isso, alteravam a química do disco para sempre. Os braços espirais não eram apenas desenhos de luz, eram fábricas de elementos, lugares onde o gás primordial se transformava em matéria capaz de construir mundos rochosos, oceanos e, um dia, vida. Para compreender a Via Láctea moderna,
Não basta olhar para o giro hipnótico de seus braços espirais, nem para a gravidade extrema escondida em seu centro. É preciso olhar para algo mais discreto, quase sujo, quase invisível à poeira. A história da nossa galáxia não é apenas uma história de forma e movimento. É uma saga de alquimia química, na qual um universo inicialmente pobre em elementos pesados transformou a própria morte das estrelas em matéria-prima para mundos futuros. No início, o cosmos era dominado por hidrogênio e hélio. Belo, vasto, transparente em certas épocas, mas quimicamente simples demais para construir montanhas, oceanos ou organismos vivos. A complexidade não surgiu de uma vez. Ela precisou ser fabricada no interior de estrelas, comprimida por gravidade, aquecida por fusão nuclear e espalhada por explosões. A Via Láctea tornou-se uma máquina de reciclagem cósmica, onde destruição e criação deixaram de ser opostos. Nas regiões densas dos braços espirais, onde as ondas de densidade comprimem nuvens moleculares, nascem estrelas massivas de brilho azul intenso. Esses gigantes são os grandes motores da química galáctica. Por causa de sua massa enorme, a gravidade em seus núcleos é esmagadora. Para não colapsarem sobre si mesmos, precisam gerar pressão para fora, e fazem isso queimando combustível nuclear em um ritmo furioso, quase desesperado. Uma estrela como o Sol pode fundir hidrogênio em hélio durante cerca de 10 bilhões de anos. Sua vida é longa, estável, moderada, mas uma gigante azul vive em outro regime físico. Ela consome suas reservas nucleares em apenas alguns milhões de anos, brilhando com uma intensidade desproporcional à sua duração. Do ponto de vista humano, milhões de anos parecem uma eternidade. Para uma galáxia, são apenas um clarão breve. Quando uma estrela massiva esgota o hidrogênio em seu núcleo, ela não simplesmente se apaga. Começa uma luta violenta contra a própria gravidade. A pressão gerada pela fusão diminui, e o peso das camadas externas comprime o núcleo. A temperatura sobe para centenas de milhões de graus. Nesse inferno, uma nova etapa se inicia. O hélio começa a se fundir em carbono, oferecendo à estrela um último equilíbrio temporário. Mas esse equilíbrio também dura pouco. O hélio se esgota, o núcleo volta a se contrair, aquece ainda mais, e novas reações nucleares entram em cena. Carbono se transforma em neônio, depois surgem oxigênio, silício e outros elementos em processos sucessivos. O interior da estrela envelhecida passa a se organizar como uma cebola, com camadas concêntricas de fusão, cada uma queimando um combustível diferente sob temperaturas cada vez mais extremas. No centro absoluto dessa fornalha, a matéria se aproxima de um limite decisivo. A estrela tenta fundir silício em ferro, mas o ferro é a cinza final do fogo estelar. Ao contrário das etapas anteriores, sua fusão não libera energia útil para sustentar a estrela. Ela consome energia. Nesse momento, a delicada guerra entre a pressão para fora e a gravidade para dentro termina. A gravidade vence. Em uma fração de segundo, o núcleo de ferro colapsa sob o próprio peso. Uma região que podia ter dimensões comparáveis às da Terra encolhe para algo com apenas dezenas de quilômetros. As camadas externas da estrela despencam para dentro a velocidades imensas, chocando-se contra o núcleo ultradenso. A queda é brutal. A resposta é ainda mais violenta. Uma onda de choque ricocheteia para fora e rasga a estrela. Nasce uma supernova. Por um breve período, uma única estrela moribunda pode brilhar com intensidade comparável à de uma galáxia inteira. Mas a supernova não é apenas uma explosão luminosa, ela é uma fábrica caótica. Nas temperaturas extremas e nas ondas de choque desse evento, núcleos atômicos são forçados a se combinar de maneiras que não ocorrem nas fases estáveis da vida estelar. Elementos mais pesados que o ferro podem surgir nesses instantes violentos: ouro, prata, platina, urânio e muitos outros elementos raros têm parte de sua origem ligada a eventos astrofísicos extremos, incluindo supernovas e também colisões de estrelas de nêutrons. O essencial, para a história da Via Láctea,
é que a morte das estrelas massivas espalha pelo espaço uma riqueza química que antes não existia. Carbono, oxigênio, nitrogênio, silício, ferro e inúmeros outros elementos são lançados no meio interestelar. A onda de choque carrega esse tesouro recém-forjado para dentro das nuvens frias entre as estrelas. O gás interestelar, entre mais simple, passa a ser enriquecido por poeira metálica, grãos de carbono, silicatos e gelo. Hemastrofísica. Tudo que é mais pesado que hélio pode ser chamado de metal. Assim, a Via Láctea deixa gradualmente de ser um ambiente pobre em metais e se torna uma galáxia quimicamente fértil. Esse processo se repetiu por bilhões de anos. Estrelas nasceram nos braços espirais. As mais massivas viveram rápido e morreram cedo. Suas explosões comprimiram novas nuvens, que por sua vez formaram novas estrelas. Cada geração herdava parte das cinzas da geração anterior. O disco da Via Láctea foi ficando mais rico, mais escuro, mais complexo. O hidrogênio ainda dominava, mas agora estava misturado a ingredientes capazes de construir matéria sólida. Quando nuvens enriquecidas colapsavam, surgiam estrelas de uma nova população. As estrelas de população INT representam essa fase mais recente e metalicamente rica da galáxia. O Sol pertence a essa geração. Ele não nasceu de gás primordial puro, mas de uma nuvem já contaminada por muitas mortes estelares anteriores, em sua composição e na composição dos corpos que o orbitam. Está registrada uma longa genealogia de supernovas. Essa diferença química muda tudo. Ao redor de uma estrela recém-nascida, o material restante forma um disco protoplanetário. Se esse disco fosse quase só hidrogênio e hélio, haveria pouca matéria sólida disponível. Mas, quando contém poeira rica em metais astrofísicos, pequenos grãos podem colidir, aderir e crescer. Primeiro surgem agregados microscópicos, depois, partículas maiores. Em seguida, seixos, blocos, planetesimais, com tempo suficiente, planetas rochosos, sem a morte sacrificial das estrelas massivas. O universo poderia ser luminoso, mas estéril. Não haveria silício suficiente para formar crostas planetárias, continentes ou montanhas. Não haveria ferro em abundância para construir núcleos metálicos capazes de gerar campos magnéticos protetores. Não haveria oxigênio para se combinar com hidrogênio e formar água em larga escala. E não haveria carbono suficiente para sustentar as longas cadeias moleculares da biologia, a Via Láctea. Nesse sentido, foi acordando lentamente. Ela já era uma estrutura imensa de estrelas, gás e matéria escura, mas só se tornou uma galáxia capaz de produzir mundos habitáveis depois de enriquecer seu próprio material. Ao passar gás pelas entranhas ardentes de estrelas massivas e espalhar seus restos, a galáxia fabricou os pré-requisitos físicos da complexidade. A beleza do céu é também o resíduo de incontáveis mortes. Em uma região relativamente tranquila do disco, essa química acumulada preparou um capítulo mais íntimo. A formação do sistema solar não foi um milagre isolado em uma esquina silenciosa do vazio. Foi consequência direta da evolução galáctica. O Sol nasceu em um lugar específico, em uma época específica, dentro de uma Via Láctea já madura o bastante para oferecer elementos pesados, mas não tão hostil a ponto de destruir rapidamente mundos frágeis. A galáxia não é igualmente favorável à vida em todos os lugares, perto demais do centro. No bojo densamente povoado, a radiação seria mais intensa, as supernovas mais frequentes e as perturbações gravitacionais muito mais comuns. Um sistema planetário ali poderia enfrentar céus brilhantes, mas ambientes devastadores, estrelas próximas demais. Explosões frequentes e marés gravitacionais caóticas tornariam difícil a estabilidade prolongada necessária para formas complexas de vida. Longe demais, nas bordas externas do disco ou no halo antigo. O problema seria outro. O gás dessas regiões tende a ser mais pobre em elementos pesados. Poderia haver hidrogênio e hélio suficientes para formar estrelas e talvez gigantes gasosos,
Mas faltaria matéria sólida em abundância para construir muitos planetas rochosos. A vida, como conhecemos, depende de química pesada. E essa química é uma herança desigual dentro da galáxia. O sistema solar surgiu em uma região intermediária, muitas vezes chamada de Zona Habitável Galáctica. Estamos a cerca de 27.000 anos-luz do centro da Via Láctea, longe o bastante do ambiente turbulento do núcleo e perto o bastante das regiões enriquecidas do disco. É uma espécie de zona de equilíbrio, nem o centro perigoso demais, nem as periferias pobres demais. Um subúrbio cósmico relativamente calmo e quimicamente rico. Rabon, 6 bilhões de anos. Dentro dessa região, em uma ramificação menor associada ao braço de Órion-Cisne, existia uma nuvem fria de gás molecular e poeira. Era uma nebulosa escura, opaca, capaz de bloquear a luz das estrelas ao fundo. Em seu interior, a temperatura permanecia apenas alguns graus acima do zero absoluto. A nuvem parecia adormecida, mas carregava carbono, oxigênio, ferro e silicatos forjados em eras anteriores. Essa nuvem talvez não tivesse colapsado sozinha. Ela se encontrava em equilíbrio delicado. A pressão interna do gás empurrava para fora, enquanto a gravidade puxava para dentro. Para quebrar esse equilíbrio, era necessário um gatilho. Em meteoritos antigos, cientistas encontraram indícios de isótopos radioativos de vida curta, compatíveis com a influência de uma explosão estelar próxima. A interpretação comum é que uma supernova pode ter perturbado a nuvem que daria origem ao sistema solar. A onda de choque dessa estrela moribunda teria atingido a nuvem molecular como uma maré violenta. O gás frio foi comprimido além de seu limite crítico. A gravidade, antes contida pela pressão interna, passou a dominar. A nuvem começou a colapsar, conforme encolhia. Girava mais rápido, repetindo em escala muito menor a mesma lógica que havia ajudado a achatar a Via Láctea, a conservação do momento angular. Queda gravitacional e formação de disco. No centro desse vórtice, a maior parte do hidrogênio e do hélio se acumulou em uma esfera cada vez mais densa e quente. A pressão aumentou. A temperatura atingiu milhões de graus. Então, a fusão nuclear se iniciou. Uma nova estrela nasceu no interior da poeira. O Sol, uma anã amarela comum, acendeu sua luz pela primeira vez. Não era o centro do universo. Era uma estrela modesta, mas estável. O Sol não consumiu todo o material da nuvem original. Ao seu redor permaneceu um disco giratório de gás e poeira, enriquecida o disco protoplanetário, perto da estrela jovem. O calor era intenso. Apenas materiais com altos pontos de fusão, como metais e silicatos, conseguiam permanecer sólidos. Grãos microscópicos de poeira estelar começaram a colidir e se unir, primeiro por forças eletrostáticas, depois por gravidade crescente. Ao longo de milhões de anos, esses grãos viraram seixos. Os seixos viraram blocos, e os blocos se reuniram em planetesimais. O processo não foi suave. Foi um canteiro de obras violento. Um campo de colisões incessantes. Corpos rochosos se chocavam, se quebravam, se fundiam e limpavam suas órbitas aos poucos. Desse caos emergiram os 4 planetas rochosos internos: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Mais longe do Sol, além da linha de gelo, o ambiente era frio, o bastante para que água, amônia e metano permanecessem congelados. Como o gelo era muito mais abundante que a rocha, os embriões planetários dessa região cresceram rapidamente. Alguns ficaram massivos o bastante para capturar envelopes enormes de hidrogênio e hélio antes que o disco protoplanetário se dissipasse. Assim nasceram Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, o Sistema Solar. Portanto, é filho direto da Via Láctea. O ferro no sangue, o cálcio nos ossos, o oxigênio nos pulmões e o carbono em cada molécula orgânica são parte de uma história galáctica muito anterior à Terra. Esses elementos foram cozidos em estrelas, espalhados por explosões e reunidos em uma nuvem fria no braço de Órion.
A Terra não está separada da galáxia. Ela é a Via Láctea cristalizada em forma de mundo. Quando estamos na Terra e observamos as estrelas atravessando lentamente o céu noturno, é fácil cair na ilusão da imobilidade. Sentimos o chão firme sob nossos pés e imaginamos que somos o centro estável de uma cena silenciosa. Mesmo quando aceitamos que a Terra orbita o Sol, muitas vezes pensamos no próprio Sol como uma âncora quase fixa, mas a realidade da Via Láctea é outra. Nada está parado. Tudo se move. O sistema solar inteiro viaja pelo vazio interestelar a uma velocidade de aproximadamente 828.000 quilômetros por hora. Estamos presos à rotação da galáxia, seguindo uma órbita imensa ao redor do centro, guiados pela gravidade combinada de estrelas, gás, matéria escura e pelo campo profundo que organiza a Via Láctea. Não somos espectadores imóveis diante do cosmos. Somos passageiros de uma nave gravitacional que nunca interrompe sua jornada. Para entender essa escala, precisamos abandonar a ideia humana de ano. Na Terra, um ano é uma volta ao redor do Sol. Mas o Sol também tem seu próprio ano, o ano galáctico, a cerca de 27.000 anos-luz do centro da Via Láctea. Nosso sistema leva aproximadamente 230 milhões de anos terrestres para completar uma única volta ao redor da galáxia. É um relógio tão vasto que mede não civilizações, mas eras geológicas inteiras. A Terra tem cerca de 6 bilhões de anos. Isso significa que nosso planeta celebrou apenas algo em torno de 20 anos galácticos desde sua formação. A última vez que o Sistema Solar esteve em uma posição semelhante nesta grande órbita, a Terra era um mundo completamente diferente. Era o início do período Triássico. Os primeiros dinossauros começavam a surgir em um supercontinente chamado Pangeia, sob um céu que já pertencia à mesma galáxia, 2 voltas galácticas atrás, há mais de 400 milhões de anos. A vida complexa ainda estava consolidando sua presença nos oceanos e nos continentes primitivos. A rotação lenta da Via Láctea funciona como um cronômetro profundo da evolução terrestre. Cada órbita do Sol, ao redor do centro galáctico, atravessa capítulos inteiros da história biológica. O céu parece constante, mas a vida na Terra sempre evoluiu dentro de uma galáxia em movimento. Essa viagem, porém, não é um passeio suave em um círculo perfeito. A órbita do Sol é complexa. Enquanto avançamos ao redor do centro galáctico, também oscilamos para cima e para baixo em relação ao plano da Via Láctea, como se o sistema solar subisse e descesse em um carrossel cósmico. A cada dezenas de milhões de anos, atravessamos novamente a região mais densa do disco, entrando em ambientes ligeiramente diferentes da galáxia. Essas mudanças podem ser vistas como estações galácticas. Ao longo da órbita, o sistema solar passa por regiões mais vazias, por nuvens interestelares mais densas e, em escalas ainda maiores, pelas proximidades dos braços espirais. Como esses braços não são estruturas sólidas, mas ondas de densidade, o Sol pode atravessar luz de tempos em tempos. Nossa estrela se move pelo disco em seu próprio ritmo, enquanto o padrão espiral gira de maneira diferente. Atravessar um braço espiral seria como entrar em um inverno cósmico. A densidade de gás e poeira aumenta. A quantidade de estrelas jovens e massivas também pode ser maior. Como essas estrelas vivem pouco e morrem em supernovas, a vizinhança galáctica se torna mais ativa e potencialmente mais hostil. Explosões estelares próximas lançam raios cósmicos, partículas de alta energia que viajam quase à velocidade da luz através do meio interestelar. O sistema solar é protegido pela heliosfera, uma bolha magnética criada pelo vento solar que ajuda a desviar parte da radiação interestelar. Mas, em regiões mais densas ou mais agitadas da galáxia, essa bolha pode ser comprimida. Alguns modelos sugerem que um aumento no fluxo de raios cósmicos poderia influenciar processos atmosféricos na Terra, talvez afetando a formação de nuvens e contribuindo para mudanças climáticas em escalas muito longas. Essa relação, porém, precisa ser tratada com cautela.
Existem correlações estudadas entre possíveis passagens por braços espirais, variações no ambiente galáctico e grandes épocas glaciais da Terra. Mas isso não transforma a galáxia em uma explicação simples para todo evento climático. O clima terrestre é um sistema complexo, governado por fatores internos e externos. Ainda assim, a possibilidade de que o ritmo da Via Láctea deixe marcas sutis no nosso planeta é profundamente inquietante. Hoje vivemos uma fase relativamente calma dessa jornada. O Sol se encontra em uma ramificação menor, conhecida como Braço de Órion, ou Esporão de Órion, dentro de uma região local de baixa densidade moldada por antigas supernovas. Nossa heliosfera permanece robusta, e a vizinhança interestelar é menos turbulenta do que poderia ser. Essa paz galáctica não é eterna, mas ajudou a oferecer estabilidade suficiente para que a vida complexa e a civilização humana surgissem. Milhões de anos no futuro, o sistema solar continuará avançando. Outras regiões da galáxia virão, nuvens interestelares diferentes, campos de radiação distintos, novas aproximações com braços maiores, como o braço de Perseu. A noite de mundos futuros poderá ser mais brilhante, mais perigosa ou apenas estranhamente diferente. A Terra, ou qualquer vida que a suceda, continuará ligada ao movimento das estrelas. Nunca fomos separados da Via Láctea. Sempre viajamos dentro dela, mas a viagem da nossa galáxia também aponta para um destino maior, em uma noite escura, longe da luz das cidades. É possível olhar para a constelação de Andrômeda e ver uma pequena mancha difusa. Ela parece frágil, quase imóvel, sem ameaça. Mas essa aparência é enganosa. Emtiga Prusatu, a galáxia de Andrômeda, não está simplesmente flutuando no vazio. Ela está caindo em nossa direção. A Via Láctea e Andrômeda estão presas em um abraço gravitacional inevitável, em grandes escalas. O universo está se expandindo, e galáxias distantes se afastam umas das outras sob a influência da energia escura. Mas em escalas locais, a gravidade ainda domina. A Via Láctea e Andrômeda são os dois membros mais massivos do grupo local, uma vizinhança com dezenas de galáxias menores. Sua massa combinada é suficiente para superar a expansão cósmica nessa região. Em vez de se afastarem, elas se aproximam. Atualmente, Andrômeda está a cerca de 5 milhões de anos-luz de distância. Mesmo assim, avança em direção à Via Láctea a aproximadamente 110 km por segundo. Quase 400,000 km por hora. Em termos humanos, é uma velocidade absurda. Em termos galácticos, ainda exige tempo. O encontro não acontecerá amanhã, nem em qualquer horizonte biológico próximo. Mas, no relógio profundo do cosmos, a colisão já começou a ser escrita. Daqui a cerca de 2 bilhões de anos, Andrômeda deixará de ser apenas uma mancha tênue no céu da Terra futura. Se ainda houver observadores, ela aparecerá como uma estrutura imensa, luminosa e detalhada. Seus braços espirais e suas faixas de poeira poderão ser visíveis a olho nu. A galáxia vizinha parecerá um grande olho brilhante suspenso sobre a noite, aproximando-se lentamente, enquanto as marés gravitacionais começam a distorcer os halos externos das duas galáxias. Por volta de 4 bilhões de anos no futuro, o encontro principal deverá começar. Os discos da Via Láctea e de Andrômeda atravessarão um ao outro em uma colisão grandiosa. Mas, mais uma vez, o paradoxo das colisões galácticas se impõe. O evento será violento em escala gravitacional, mas quase vazio de impactos diretos entre estrelas. As distâncias entre sóis são tão grandes que a chance de duas estrelas colidirem fisicamente continuará sendo extremamente pequena. Será uma colisão de fantasmas luminosos. As estrelas passarão umas pelas outras, suas órbitas deformadas por um campo gravitacional em mudança, mas seus corpos permanecerão quase sempre intactos. A verdadeira violência acontecerá nos vastos oceanos de gás. Quando as nuvens moleculares da Via Láctea se chocarem contra as nuvens de Andrômeda, ondas de choque se espalharão pelas duas galáxias,
comprimindo matéria fria e acendendo uma era colossal de formação estelar. Milhões de estrelas massivas poderão nascer durante esse período de starburst. Nebulosas enormes brilharão em tons rosados. Estrelas azuis, quentes e efêmeras, iluminarão o caos. Pouco depois, muitas delas morrerão em supernovas, espalhando novos elementos pesados pelo sistema em fusão. A antiga ordem dos braços espirais será destruída. Caudas de maré, longas fitas de estrelas arrancadas pela gravidade, se estenderão por centenas de milhares de anos-luz ao redor dos núcleos em colisão. No centro da destruição, um drama mais escuro se desenrolará. Sagittarius O, o buraco negro supermassivo da Via Láctea, encontrará o buraco negro central de Andrômeda. Muito mais massivo. À medida que os núcleos galácticos se aproximarem, esses dois monstros iniciarão uma dança espiralada durante milhões de anos. Orbitarão um ao outro, agitando estrelas e gás ao redor, até finalmente se fundirem em um único abismo gravitacional ainda maior. Essa fusão enviará ondas gravitacionais através do espaço-tempo, ondulações silenciosas e invisíveis, carregando a memória da colisão para o cosmos. Depois do primeiro encontro, as galáxias talvez se afastem parcialmente, unidas por pontes de estrelas, antes de a gravidade puxá-las de volta para um abraço final. Entre 6 e 7 bilhões de anos no futuro, a Via Láctea e Andrômeda terão deixado de existir como entidades separadas. O resultado será uma nova galáxia gigantesca, muitas vezes chamada de Milcromeda. Ela não terá a beleza plana e delicada dos discos espirais originais. Será provavelmente uma galáxia elíptica imensa, mais arredondada, dominada por estrelas antigas em órbitas desordenadas ao redor do buraco negro supermassivo recém-fundido. Os braços espirais desaparecerão. O plano escuro de poeira e nascimento estelar se apagará. A antiga Via Láctea morrerá, mas não sem se transformar. O Sol, nesse período, estará próximo das fases finais de sua própria vida. Ele ainda poderá brilhar, mas já se aproximando do destino de uma gigante vermelha. A fusão galáctica pode lançar o sistema solar, ou o que restar dele, para regiões distantes da nova galáxia, de uma posição remota em Milcromeda. Qualquer observador sobrevivente não veria uma faixa leitosa cruzando o céu. Veria um núcleo dourado e difuso. Semgeometria espiral. Depois das explosões e dos grandes nascimentos estelares da fusão, uma calma profunda se instalará. O gás frio, combustível das estrelas jovens, terá sido em grande parte consumido ou expulso pelo tumulto da colisão, sem grandes reservas de hidrogênio e hélio frios. A formação de novas estrelas diminuirá drasticamente. Milcromeda entrará em uma espécie de aposentadoria cósmica, uma galáxia envelhecida, dourada, luminosa, mas cada vez menos capaz de renovar a própria luz. As estrelas massivas terão desaparecido primeiro, deixando buracos negros e estrelas de nêutrons. Estrelas como o Sol terão se tornado gigantes vermelhas, expulsado suas camadas externas e terminado como anãs brancas. Brasas densas do tamanho da Terra. Essas anãs brancas irradiarão lentamente seu calor residual para o vazio, esfriando por tempos imensos. No futuro distante, a galáxia será cada vez menos azul, menos viva, menos marcada por nascimentos. Então os verdadeiros herdeiros do cosmos se revelarão as anãs vermelhas. Hoje, elas são as estrelas mais comuns da Via Láctea, mas são tão pequenas, frias e fracas, que nenhuma é visível a olho nu da Terra. Essa descrição é sua força, por terem baixa massa, queimam hidrogênio com extrema lentidão. Enquanto uma estrela azul vive poucos milhões de anos e o Sol cerca de 10 bilhões, uma anã vermelha pode durar trilhões de anos. Quando o universo for muito mais velho do que é hoje, essas pequenas brasas vermelhas serão as últimas fontes de calor e luz. Se ainda houver mundos habitáveis, talvez estejam próximos dessas estrelas fracas, presos por maré, com um lado voltado para a luz tênue e o outro mergulhado em noite permanente, mas até essa longa penumbra terá fim, em escalas de tempo quase inconcebíveis.
Mesmo as anãs vermelhas esgotarão seu combustível. Milcrômeda escurecerá. Seu brilho dourado passará para um vermelho profundo, finalmente, para uma escuridão quase absoluta. A galáxia se tornará uma nave fantasma invisível, composta por estrelas mortas, planetas errantes, buracos negros, anãs, brancas, resfriadas e matéria escura. Tudo orbitando um centro que já não terá quase nada para consumir. E enquanto esse inverno local avança, uma solidão ainda maior tomará conta do universo em larga escala. A energia escura continuará acelerando a expansão do espaço. Galáxias distantes cruzarão o horizonte cósmico, uma fronteira além da qual sua luz nunca mais poderá nos alcançar. Para habitantes hipotéticos de Milcromeda, no futuro distante, o restante do universo parecerá desaparecer. Não haverá teia cósmica visível. Não haverá galáxias remotas. As evidências do Big Bang e da expansão cósmica se tornarão inacessíveis. A nova galáxia parecerá uma ilha solitária em um vazio infinito. Quando olhamos para a Via Láctea hoje, não estamos vendo apenas uma coleção de estrelas. Estamos vendo um instante breve e precioso em uma linha do tempo quase incompreensível. Vivemos na era da luz estelar. Quando o cosmos ainda é quente, o bastante, iluminado o bastante e quimicamente rico o bastante para produzir vida consciente. Somos feitos das cinzas de estrelas mortas, reunidas pela gravidade e organizadas em matéria, capaz de perguntar de onde veio. A história da Via Láctea está escrita no ferro do sangue, no cálcio dos ossos, no oxigênio que respiramos e na improbabilidade silenciosa de estarmos aqui. Somos a galáxia pensando sobre si mesma. Somos poeira antiga, olhando de volta para a escuridão que a formou. Ei! Embora nosso lar esteja destinado a se dissolver lentamente no frio futuro de Milcromeda, este momento presente permanece como uma obra-prima temporária de luz, gravidade e consciência.